Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Retomando aqui mais uma semana, né? Amanhã o irmão César traz a reflexão, o irmão César e a Fabris, e assim caminharemos até na segunda-feira, né? Ontem a prefeitura, o estado, o governo tomou a decisão de trazer Ribeirão Preto novamente para a fase laranja. Uma pena, nós estaremos retomando o culto agora no próximo domingo, tá bom? Então os irmãos tenham paciência, perseverança, orem, coloquem os seus joelhos no chão para que Deus possa intervir nessa situação, tá bom? Deus tem poder para mudar esse cenário, para logo nós estarmos reunidos aqui congregando em nome de Jesus, juntos adorando ao Senhor, tá bom? Que nós estamos lendo Jeremias, né? Texto, o livro profético, um livro fantástico, vamos caminhar algumas semanas, hoje Jeremias 7, de 7 a 10, né? Jeremias foi um profeta maravilhoso e no decorrer deste período nós estaremos falando um pouco a respeito desse homem extraordinário, desse profeta extraordinário que escreveu, né, posteriormente foi escrito o livro a respeito da história dele e o livro de lamentações dele, que é um livro fantástico também, tá bom, queridos? Eu peguei o capítulo 7, né, nós estamos aqui no início de um período profético muito frutífero, né, a respeito do exílio. Deus está insatisfeito com a nação de Judá, né, como esteve insatisfeito com a nação de Israel, anuncia o castigo, capítulo 8, né, dizendo que o castigo seria inevitável por conta da ação horrenda do povo, né, de uma situação de desobediência, e a desobediência era a causa do cativeiro, né, e o profeta sente as dores e a angústia do cativeiro, e por aí vai. Botando lá no capítulo 7, é um negócio impressionante o capítulo 7, porque o tema do capítulo 7 é Templo do Senhor, Templo do Senhor. Os judeus achavam que pelo fato do Templo do Senhor, erguido por Salomão, não é, estar erguido ali no alto do monte de Sião, e qualquer situação, então o povo correria para o templo e Deus interviria. O profeta deixa claro dizendo, vocês estão dizendo aí, Templo do Senhor, Templo do Senhor? Mas como assim? O templo do Senhor não é um fator de proteção para o povo, mas o Senhor é um fator de proteção para o povo. É interessante que Deus fala para o profeta, né? Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz, ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai o vosso coração, os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Queridos, se existia um povo que estava debaixo de promessas gloriosas, tremendas e maravilhosas, era o povo judeu. Era o povo hebreu. Como este povo, aliançado com Deus em Abraão, como Deus reiterou, reforçou a aliança em Abraão, em Isaac, em Jacó. Já existia uma aliança anterior com Noé, Deus havia feito promessas ali. Aliança em José, né? Aliança com todas as 12 tribos de Israel. Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, era o Deus da aliança. Mas como é impressionante, né? Como não basta uma parte da aliança, né, cumprir o seu acordo. A gente sabe muito bem disso, né? Quando a gente cumpre um acordo numa aliança e de repente a outra parte não cumpre. E aqui a situação do povo judeu era essa situação, né? Deus fez uma aliança e Deus jamais deixou de cumprir aliança com aquele povo, como nunca deixou de cumprir aliança comigo e com você. Né? Agora, olha que inversão de valores. O povo estava vivendo uma vida de pecado, uma vida de devassidão. Deus está dizendo para eles, vocês, ao invés de vocês emendar a vida de vocês, está lá no versículo 5 do capítulo 7, né? Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes justiça, cada um com o seu próximo, eu não vou destruir, eu não vou permitir que essa terra ela seja invadida pelos caldeus, né? Mas eles não se preocuparam, e Deus traz a memória deles lá no versículo 12, né? Dizendo para eles que se eles não emendarem, se eles não se voltassem para o Senhor, aconteceria o fim de Israel,
o fim do templo seria o fim de Siló. O que aconteceu em Siló? Quando eles conquistam a terra, a arca fica em Siló. O que acontece em Siló? Acontece que há uma depravação, os filhos de Eli se depravaram, Eli fazia vista grossa ao pecado e simplesmente Deus destruiu aquela geração, destruiu aquele povo e levantou Samuel, e ali começa, na verdade, o período dos juízes, né? Ali começou um julgamento de Deus. Então Deus está dizendo para eles, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem a mim, se vocês cumprirem com a parte da aliança de vocês, vocês nunca vão sair desta terra. Mas eles não se voltaram ao Senhor, não honraram a aliança e pensaram que o fato de ter o templo lá seria o livramento deles, mas não era. O livramento deles e o nosso não está no templo, não está na religiosidade, mas está em amarmos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te honre. Ame ao Deus do templo mais do que o templo, ame ao Senhor mais do que a sua denominação, mas obviamente honre também a sua denominação, tá bom? Deus te abençoe, Deus te honre e te dê um dia maravilhoso.